Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Aprenda Algo Novo Todo Dia, o projeto de férias aqui do Med Canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que pode parecer até bobo para quem já passou do primeiro período de medicina ou de qualquer curso de saúde, né, onde você aprenda anatomia. Mas é um assunto que eu acho que é muito importante e que eu acho que todo mundo já devia chegar na primeira aula de anatomia sabendo, primeiro porque é uma coisa que a gente vai usar eternamente, não só na anatomia, e depois porque nem sempre é dada atenção a esse assunto logo na primeira aula de anatomia. Eu estou falando sobre os planos de corte do corpo humano e dos termos de posição relativa, né, do corpo humano. Vamos dar uma olhada no que é isso? A primeira coisa que a gente tem que lembrar antes de falar sobre termos de posição e sobre planos de corte é lembrar da nossa posição anatômica, porque todas as posições elas são utilizadas levando em consideração essa posição anatômica. Então, na posição anatômica, a gente se refere ao indivíduo como se ele estivesse de pé, ereto, né, tendo a cabeça, os olhos e os dedos do pé direcionados para a frente, né, anteriormente. Os membros superiores vão estar ao lado do corpo, com as palmas das mãos voltadas para a frente, né? E os membros inferiores juntos, como eu disse, com os pés direcionados para a frente. E aí a gente pode falar então sobre os planos que cortam o nosso corpo humano, né? Os planos imaginários, obviamente, que cortam o nosso corpo humano. Primeiro, a gente vai falar sobre esse plano aqui, que está em azul, e você pode notar que ele está dividindo o corpo em duas metades, né? Uma metade esquerda e uma metade direita. Esse é um plano sagital. Um plano sagital é um plano vertical, né, que passa longitudinalmente através do corpo. Inclusive, se a gente fizer um corte no corpo, né, através de um plano sagital, a gente vai ter um corte longitudinal. Então, todo plano que corte o corpo, né, dessa forma é um plano sagital. Sendo que, se eu tiver um plano que vai estar dividindo o corpo exatamente ao meio, ou seja, pegando, olha, que bem a metade do nariz, né, pegando bem no meio dos olhos e dividindo o corpo todo em duas metades iguais, esse plano sagital ele tem um nome especial, que é o plano mediano. Agora, planos que são perpendiculares ao plano mediano, mas ainda assim planos verticais, que é esse plano aqui em amarelo, aí eu estou falando de um plano que é um plano chamado de coronal. O plano coronal é um plano vertical, né, que é perpendicular ao plano mediano e que divide o corpo em uma parte mais anterior, né, à frente desse plano, e uma parte posterior, que vai estar atrás desse plano. Por fim, a gente tem os planos que são horizontais ou transversos, né? Que é o plano transversal aqui, né? E esse plano vai então dividir o corpo numa parte mais superior e numa parte mais inferior. Um corte feito por esse plano é um corte transversal ou quando a gente está falando em exame de imagem, em radiologia, costuma-se falar em planos axiais, que é a mesma coisa que um corte transversais. Falando um pouco sobre as posições, fica fácil se a gente usar os planos como referência. Por exemplo, pegando o plano mediano aqui, né, o plano sagital mediano. Toda estrutura que estiver mais próxima do plano mediano é uma estrutura medial. Uma estrutura que estiver mais distante do plano mediano é uma estrutura lateral em relação à outra. Então eu posso dizer, por exemplo, que o primeiro dedo da mão, o dedo polegar, é um dedo que está, lembrando sempre, na posição anatômica, mais lateral do que o quinto dedo, do que o dedo mínimo, que é um dedo que está mais medial em relação ao primeiro. Eu posso falar também
em uma posição mais posterior ou mais anterior, levando em consideração o plano coronal. Uma estrutura mais anterior, ela está mais à frente do plano coronal do que uma estrutura mais posterior. Então eu posso dizer, por exemplo, que o umbigo, que a cicatriz umbilical é uma estrutura anterior, enquanto que a nuca é uma estrutura mais posterior. Bem tranquilo também, né? E aí, quando eu falo em superior, eu estou falando de uma estrutura que está mais próxima do vértice, que é o ponto mais alto do nosso crânio, e enquanto que inferior é uma estrutura que está mais próxima da sola dos pés. Por fim, quando eu tenho uma estrutura ou um membro, que está fixada, que tem uma origem, eu posso usar os termos proximal e distal. Por exemplo, se a gente pensar aqui no membro superior, que está originado aqui, na região do ombro, e aí eu falo que, por exemplo, o cotovelo ele é mais proximal do que a mão, que é mais distal. Isso eu estou falando então quando eu tenho uma estrutura ou um membro fixada, e aí a minha posição é em relação a essa origem de fixação. Então é isso, bem tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, mas como eu disse, eu acho que quando a gente começa a aprender anatomia, e aí surgem várias vezes esses termos, proximal, distal, mais superior, mais inferior, um plano coronal, um plano sagital, e aí isso acaba confundindo um pouco a cabeça da gente. Então, de repente, se você está aí no comecinho do seu curso, você está entrando na medicina, outro curso de saúde, você vai cursar anatomia agora, de repente esses termos podem ser um pouco úteis para você. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê o seu joinha no vídeo. Estou esperando você amanhã com mais um vídeo do Aprenda Algo Novo Todo Dia. Até lá!